Muito boa noite, minha gente! Está começando neste momento uma deliciosa prosa com o autor. Esse quadro em que a gente tem o maior prazer de trazer diversos escritores que propagam, claro, o seu trabalho por intermédio aí da literatura, porque nós temos o prazer e o objetivo de cada vez mais estar espalhando a literatura brasileira, se possível, né, pelo mundo inteiro. Então, simbora, minha gente. Hoje nós vamos conhecer, conhecer não, porque aqui do Prosa Verso e Vinho a gente já conhece, mas você aí de casa talvez não. O nome dele é Roberto Ferrari, isso mesmo. Ele que vai falar sobre o seu mais novo livro também de poesias, que tem como título Inspirações de uma Alma Apaixonada. Olha essa capa, minha gente, minha gente. Então vem chegando, mande por favor os aviõezinhos para as pessoas, na verdade, que você conhece que gostam de poesia. E vamos lá que eu vou chamar o Roberto primeiro. E aí na sequência, a nossa querida Natasha. Simbora! Deixa eu ver, cadê o Roberto? Muito boa noite, Márcia. Deixa eu ver, olha quanta gente. Vaga Nuvem, Daniel. Opa, cadê o moço? Olá, querido Roberto, tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vou pedir para você aguardar um minutinho só porque eu vou chamar a Natasha para entrar nessa conversa. Ótimo. Um minutinho, enquanto você termina também de se organizar. Muito boa noite, Conexão de Sucesso. Boa noite, Chácara Recanto. Oi, Natasha. Oiê! Oi, Roberto, tudo bom? Tudo bem, e você, Natasha? Tudo bem? Tudo jóia. Saudade de você. Eu só ia pedir para você tentar, eu não sei. Agora melhorou. É que você estava contra a luz e aí tinha uma luz que não deixava seu rosto aparecer. Acho que agora tá melhor. Tá. Isso, melhorou mais ainda. Agora tá perfeito. E aí, meu querido Roberto, quais são as novas? Eu vou aqui, só dizer que, assim como muitos autores, o Roberto é o nosso querido amigo desde quando Prosa Verso e Vinho era tudo mato. Não é isso, Roberto? Um grande parceiro da nossa página. Ele que escreve não só poesias, né? Mas ele também escreve sobre mistérios, né? Já escreveu um livro. Eu tô com todos os livros que nós temos dele aqui, ó. Olha esse. Identidade Assassina, que é aquele que destoa mais de toda a poesia que ele constrói, porque o Roberto é multitarefas, né? Na verdade, até multifacetado, né? Porque são tantas vertentes, tantas faces literárias que você traz para nós. E aí temos este livro de poesia aqui, Poesia, uma mensagem ao amor, com uma capa lindíssima também da praia, né? Com essa questão de ter talvez um poema dentro da garrafa, na areia. E temos essa obra também preciosíssima, que é o Tributo a Elas. Um trabalho magnífico que você fez para diversas mulheres aí que estão em evidência, atrizes, cantoras, dentre muitas outras. Um trabalho maravilhoso. E claro que o enfoque hoje é falar sobre o seu mais novo livro, né, senhor Roberto? Eu quero falar sobre ele, quero falar sobre um projeto que eu já estou numa editora aí que já estou analisando, com um livro de contos. Olha! Perfeito! Só antes da gente começar a falar sobre esse projeto, se apresenta para o pessoal. Fala um pouquinho, brevemente, sobre ti. Olá. Pessoal, boa noite. Eu sou Roberto Ferrari, eu sou poeta e escritor, sou conhecido como poeta do amor, mas também tem uma outra vertente, que tem muitas pessoas que me seguem que gostam e tem gente que não gosta, que é escrever de suspense e terror, policiais. Então, eu me sinto muito bem nessa, vamos dizer,
sendo bipolar, vai, porque é uma bipolaridade isso. É de um lado e do outro. E eu gosto muito de escrever, estou sempre inspirado. Agora estou participando de uma coletânea. São cartas de amor e saudade, carta mesmo. E Perfeito. eu escrevi uma carta, datei ela de 30 de setembro de 81. Uau! Olha A só. primavera de 81, que eu escrevia muito, eu tinha uma amiga que gostava muito de mim, e ela me dava cartas copiadas com poesias do Vinícius, falar que eu era o poeta dela. Então, Gente, que lindo! carta. É legal. Sem falar na sua adoração pelo Vinícius de Moraes. Eu tentei E pelo trazer Tom sempre um pouquinho dele aqui. E pelo Tom Jobim também. E o Tom Jobim, isso mesmo. Tom Isso Jobim, para mesmo. mim, ao lado do Vinícius, duas maiores expressões culturais do Brasil. Realmente. Mas, Roberto, conta aqui para o pessoal, desde quando você começou a escrever poesia? Comecei desde moleque, desde, sei lá, 15 anos, não lembro. E fui escrevendo e dando para namorada, fui entregando. Até o dia que eu conheci minha primeira mulher, eu escrevi com ela, e ela falou, vamos botar isso num arquivo de computador. E aí eu comecei a colocar tudo que ela guardava, eu fui passando, aí ela morreu, aí completei esse livro, e minha segunda mulher falou para mim, vamos publicar o livro. E eu achei que não ia dar em nada, né? Depois desses 13 anos quase de carreira, eu já estou com mais de 24 livros publicados, mais de 330 antologias que eu participei, e tenho mais 10 livros escritos no computador prontinho para lançar. E estou escrevendo. Espera lá, são quantos livros publicados ao todo? Repete aí, por favor. 24 livros. E 24? E participei de 330 antologias. É que eu botei uma meta na minha vida. Eu acho que tudo na vida é que você estabelecer metas e objetivos. Sim. Eu sou um cara meio... Eu gosto de boemia, eu gosto de uma bebida. Inclusive, não vou combinar com você, porque eu estou meio gripado, não dá para tomar nada, gelado, nem nada. Poxa vida. Mas eu sonho com a noite, Roberto, de entrevista, que a gente vai estar tomando aqui, ó, um uísque. Um uísque, porque eu sei que você gosta de uísque. Como dizia o Natasha não toma uísque, mas de repente vai que ela abre uma brechinha para esse dia, né, Natasha? Vai que, né? O Vinícius falava, o melhor amigo do homem é o uísque, é o cachorro engarrafado. Cachorro engarrafado, amei. Amei. Natasha? Diga. Sua vez, mulher. Bora lá. Vamos lá, porque eu estou curiosíssima, né, em saber essas novidades aí que o Roberto já lançou um pouquinho para a gente. Vamos começar, então, falando um pouquinho dessa construção desse último livro, né? Roberto que disse que tem bastante texto guardado. E como que foi, então, Roberto, essa seleção? Para que você pudesse trazer eles para nós. Eu faço aqui de maneira, Natasha. Eu termino um livro, meus livros eu calculo em média, para não ficar cansativo. Tem gente que escreve livro de poesia com 100, 150 poesias. Os meus livros médios são de 70, 73 poesias, em média. Então, quando eu termino, eu fecho o livro, boto o arquivo e começo outro livro. Então, na verdade, eu seleciono o livro que eu quero. Esse eu selecionei porque tem muita poesia sobre o carnaval, muita poesia assim legal aqui. Inclusive, eu vou ler uma de um outro livro para vocês, que esse aí chama A Voz do Coração. Mas primeiro, deixa eu só ver achar uma poesia aqui para ler para vocês aqui, que eu acho muito bacana. Um minutinho só. E que delícia é ter uma parceira que te apoia, né? Que apoia o seu trabalho. Isso é fundamental. É fundamental. Com certeza. Olha, o Roberto, ele não fica só aqui no Insta, viu, gente? Ele mesmo faz várias lives lá pelo Facebook. Não é isso, Roberto? Eu agora dei uma paradinha, porque eu tive esse ano complicado. Eu caí da escada, fiquei 40 dias de cama, levei 18 pontos na perna. Nossa. Aí saí eu me recuperei, peguei uma influenza, aí fiquei mais 30, 40 dias, horrível. Aí me recuperei, agora peguei uma gripe. Mas tudo bem.
não supera. Ó, a Vai poesia, passar, é vai. só uma fase. Isso aí Eu vai fiz a passar. poesia para a seguinte. Eu tenho um parceiro no Rio de Janeiro, que ele é o cara que é turista da ABL. Então, eu mandei poesias para ele, ele fez a caricatura das poesias conforme a visão dele. E agora, esse ano, nós vamos lançar um livro de crônica, que eu tenho umas 40 crônicas aí que ele vai fazer comigo. E essa poesia eu fiz para falar da caricatura, uma visão da alma, um desenho de força e necessidade, de caráter e sagacidade, de esperança, de verdade e de fé. Retrata a característica principal, uma representação da inquietude, às vezes da paz, da loucura, mas sobretudo da energia do ser. A caricatura espelha adjetivos, pureza na alma, clareza no pensar, deixa o coração jorrar a calma e o artista avançar na felicidade e na plenitude de uma criatura. Gente, perfeito, perfeito. E que bacana essas analogias que você fez, bem interessantes, inclusive com a loucura, né? Em relação ao trabalho de uma pessoa que investe, né, nas caricaturas. Porque, na verdade, todo poeta é louco. Se ele não for louco, ele não pode ser poeta. Tem que ter um pouco de loucura, porque senão Não não tem dá. jeito. A gente não pode ver no mundo normal, porque se vê no mundo normal, você não consegue fazer poesia. Tanta violência, tanta barbaridade aí, tanta falta de liberdade de expressão. Você não pode se expressar. Você fala o que você pensa hoje. Você fala o que você pensa, ou você vai para a cadeia por ser homofóbico, por ser racista, ou por ser não sei o quê. Então, não dá para falar nada. Nem chamar um Ou é cara por cara cancelado na internet, agora tem isso também. Então, e não pode exprimir opinião, por exemplo, no Instagram, eu não sou, eu tenho minhas convicções políticas, mas não fico falando. Mas fazer um comentário, uma publicação sobre o atual governo, vem uma mensagem. Você tem certeza que você vai publicar isso? E me bloqueia. É. Então tem que ter meio misto de loucura e paixão para ser poeta. Essa é a realidade do poeta, né? Eu acredito É que isso. para ser poeta tem que ter um olhar diferente, assim como o Drummond olhar para uma pedra e não só ver uma pedra, né? Então, vê um caminho, né? Isso. Vai cheio de pedras, como diz um amigo meu. No meu caminho tinham várias pedras, eu peguei cada uma e construí um forte. E Nossa. nesse forte eu abrigo da minha paixão e da minha loucura. Uau! Perfeito, perfeito. Nossa, que delícia, que delícia. Isso. Mas me diz uma coisa, então. Então tem dois projetos aí, quase para sair também, né? E tem, além do livro, que a gente vai falar sobre o livro, tem mais uma questão que eu tô aqui curiosíssima. Porque um certo alguém, sabe, um passarinho, mandou para mim uma canção, sabe, que você compôs. Agora que virou compositor, senhor Roberto? Não é que eu confuso, é o seguinte, eu peguei essa música, peguei várias poesias minhas, e tem essa questão da inteligência artificial hoje. Aí eu, como eu não consigo mexer com isso, mexo mais ou menos, eu dei para uma amiga minha e ela colocou música, colocou ritmo de bossa nova e sertanejo. E essa que eu mandei, que eu acho que é Amada, eu não me lembro, é uma sertaneja que ficou nota 10. Eu mostrei para várias pessoas. Eu adorei as pessoas a música. queriam decorar. E eu fiz duas músicas mesmo. Foram duas minhas. Então, porque para mim chegou uma. Não, Foram dessas duas. aí, de inteligência artificial, foram umas 10. Agora, fiz música com outras pessoas tal. Agora, fiz duas letras. Uma falando do baixista do conjunto de rock, Uriah Heep, que morreu de câncer no estômago. E eu fiz uma poesia em homenagem a ele. Só que eu não tinha que musicasse. E uma outra de rock que eu fiz foi um heavy metal. Aí não tinha, eu entrei num aplicativo desse, eu botei duas músicas, depois te mando, ficou legal. Gente, ficou muito legal. Roberto, o que eu acho máximo em você é que em você não tem aquilo que a gente às vezes observa de zona de conforto, sabe? Eu percebo que você gosta de estar o tempo todo se desafiando. Eu tô quase para te
perguntar até seu signo. É touro. É Touro, touro. e olha aí. Porque Eu eu falo tenho pra você. essa impressão que você está o tempo todo se desafiando, né? Eu Buscando, tô. você tem essa necessidade do novo, não é isso? O que acontece é o seguinte, eu sempre falo isso nas minhas lives. A gente não tem que competir com ninguém, a gente tem que competir com a gente mesmo. Verdade. Então, tem que competir com você mesmo, tem que botar desafio na frente, tem que buscar, tem que fazer, acreditar e ir para frente. Eu falo isso sempre. Hoje eu botei um áudio que eu falei o seguinte, que as pessoas muitas vezes duvidam da própria capacidade, do seu É potencial. verdade. Enquanto os outros que estão de fora observando, estão achando que você tem muito inveja do teu potencial. Então, como é que você faz para descobrir? Ama o que você faz, tenha pensamento positivo, persista, vá para frente e não tema nenhum desafio. Todos os desafios são Isso muito aí. importantes. É Todos. isso mesmo. E aí eu vejo em ti também, eu não sei quais são as suas. Porque eu sei que para poesia você tem alguma inspiração no Vinícius, né? E no Tom Jobim, algumas inspirações em suas canções. Mas, além disso, essa perspectiva escrita, porque você, ao escrever um romance, quando você pega, escreve um romance e eu leio esse romance, em que nele eu consigo visualizar vários núcleos que não se perdem em nenhum momento, com realidades completamente diferentes, realidades Totalmente. muito opostas, e você consegue apresentar essa miscelânea de personagens, alguns, inclusive, alguns não, eu acho que até a maioria deles, com uma profundidade psicológica magnífica, e você escreve como se fosse um roteiro. Eu leio o teu livro e vejo um roteiro. E eu consigo visualizar exatamente como se eu estivesse talvez assistindo a uma novela, a um filme, a uma série. Moço, você fez algum curso? Como é que foi isso? Ou foram as suas Eu, experiências de leitora? olha, eu falo o seguinte, para escrever eu nunca fiz curso nenhum. Nem poesia, eu acho que eu tenho vários cursos para poeta aí, e já falei pro cara até. Falei, meu, o cara ou nasce poeta ou não nasce. Ele pode, durante a vida dele, se descobrir poeta, mas ele não vai fazer um curso, ele vai fazer poesia, não vai. Não, não. Agora, escrever vai. Se fizer um curso, faz, tendo criatividade. Eu nunca fiz curso nenhum, eu vi muito filme e assisti muita novela. Aquelas novelas antigas da Globo, Amo. que tem enredos maravilhosos, que nem eu estou vendo uma agora de novo, O Dono do Mundo. Olha aí. É um enredo fantástico. E as histórias, então eu aprendi como é que joga de uma história para outra. E todos os personagens são pessoas que eu convivi ou que eu vi na rua. Então, eu olho a característica, eu descrevo assim, assado, e vou. E eu aprendi lendo um grande escritor, que agora está me fugindo o nome, não era o Voltaire, eu não me lembro, é um desses grandes, Rousseau. Russo. E ele falava assim: você quer que a pessoa entre na história, descreva ao máximo que você puder um ambiente. Então, tem um livro dele que ele fica 7, 8 páginas descrevendo o local. Eita, Para você, lasqueira. quando você entrar no ambiente, você lê, você está entrando. Eu já, num livro, vou falar, porque o cara estava vindo por uma rua que tinham casas cinematográficas, todas com piscina, e carros importados estacionados na rua, vinha caminhando, já era noite, a lua despontava no céu com as estrelas, e você vai entrando, e o cara, aí eles estavam os passos vindo atrás, acelerou o passo acelerou, e vai indo, e vai descrevendo até chegar no ponto que o cara ficar sabendo o que vai acontecer, aí você muda de história, e vai para um outro ponto, aí você volta lá na frente. Aí tá o segredo, olha só. E é uma Olha verdade aí. que é saber o Tem o final. ponto certo de dar o corte, é que nem novela, tem o ponto certinho, você dá o corte e prende a pessoa ali. Eu tenho Eu um livro tenho. que depois eu vou mandar para vocês, chama O Ceifador de Almas. Eu já mandei?
Não. Não, esse não. Você já. Esse livro é o seguinte, a história se passa em 3 dias. O livro tem 490 páginas. E aí Uou. é uma história de é um romance, é um suspense psicológico. Tem crimes, mas não é que nem o Identidade, que tem muitos. Tem 2, 3 crimes, mas a ambientação, eu escolhi um lugar no norte do estado, lá perto de Patrocínio, lá para frente de pouco, onde é o Pantanal Paulista, cidade de Ouro Verde, ali. Então, é um delegado que sai de Campinas, vai para lá, porque ele não aguenta mais violência. E lá ele é colocado numa situação que ele tem que pegar um serial killer. Olha. E Tem você motoqueiro, gosta de serial killer, né? Você sempre está trazendo, né, essa temática. E o que eu fico abismada, Roberto, que eu fico abismada contigo, é que assim, você não cria uma coisa do nada. Hoje em dia, eu vejo que tem muitas pessoas, até jovens, que gostam, que não aprofundam, na verdade, quando criam seus romances, as suas histórias, né? Principalmente quando se trata de um romance, que é a narrativa longa. E quando você produz, eu não sei, de verdade, eu acho que eu posso te considerar um autodidata, de verdade, porque já que você não fez nenhum curso na área, né, nunca teve esse aprofundamento, só é cinéfilo e noveleiro. É. E como você consegue criar tantas personagens ao mesmo tempo, criar um núcleo e cada núcleo a sua história. E, gente, vocês não estão entendendo. A gente lê o livro e a gente não se perde. E enquanto. É impressionante, igual a novela, enquanto tá acontecendo uma coisa num núcleo, digamos assim, a câmera vira, você vai para o outro núcleo e tá acontecendo uma outra coisa mirabolante naquele núcleo também. E aí você começa a ficar desesperado. E aí você vai para outro núcleo. É assim que ele constrói. Ele constrói as personagens por intermédio de núcleos. Igualzinho filme, novela. Gente do céu. Olha, Roberto, eu não sei explicar isso aí, não. Obrigado. Viu? Não é Mas padrão. falar para vocês, uma das coisas que eu faço quando eu começo a escrever um livro, que nem o Mansão Monar. Eu sabia, quando eu comecei a escrever o livro, que no final da história eles iam ter que pegar o vampiro na casa, na Mansão Monar. Só que, não ia ter graça nenhuma se o cara chegasse lá na cidadezinha, pegasse o carro dele, chegasse na cidadezinha e matava o vampiro. Não ia ter graça. Então, o que eu fiz? Eu bolei o seguinte, o fim da história. O fim da história, primeiro, é o seguinte. Da cidade para a mansão, era uma estrada de terra esburacada. E o barão, mentalmente, dominava a cidade e fez destruir todas as condições do carro. E eles eram com uma carroça. Então, levou 4 horas de viagem. Eles chegaram na casa exatamente a hora que o sol se pôs. E aí começou o final, para pegar o vampiro. Aí a briga de igual. O vampiro também está esperto. Então. Vou ler até um ritual nesse. É que eu não sei se eu tenho muitos para mandar um. Eles têm uma pessoa que foi quase contaminada pelo vampiro, mas ela não se transformou num vampiro. E ele queria ela, de qualquer jeito. Então eles pararam no caminho, num lugar que tinha uma gruta, e colocaram ela num círculo de hóstia. Em formato de... Olha. Que assim o vampiro não podia entrar lá. E nenhum ser podia. Mas quem inventou isso fui eu. Não existe em livro nenhum isso aí. E ele traz os rituais, assim, eu confesso para vocês, viu, gente, que eu fiquei aqui, ó, esse livro, por exemplo, Identidade Assassina, tem uma parte que tem um ritual, sabe? E aí, quando você lê o ritual e as palavras se repetem, você fica até meio assustada, assim, ai, meu Deus, será que eu leio isso? Ele tá se repetindo. Aí você já bateu o olho, você já tá lendo, né? Aí você lê, né, aquilo mentalmente, já parece que você tá fazendo parte do ritual da pessoa, do personagem que tá lá dentro do livro. Que loucura! Esse livro que eu vou lançar agora, que eu estou lá em coisa, eles são 14 contos. Uou! Tem mais, mas eu pensei em 14. São 200 e poucas páginas. Os nomes são: A Primeira Nunca Se Esquece, História do Serial Killer. A Primeira Vítima Nunca Se Esquece.
Orfanato, A Bruxa, Desconfiança, O Segredo, Visita Inusitada, Apartamento 4D, que eu participei de uma coletânea da Argentina, que você escolhia um apartamento num prédio e criava uma história de suspense que aconteceu naquele apartamento. Nossa. Legal. Muito legal. Depois, O Crime Perfeito, Lilith, As Canibais de Santana, Os Vampiros Existem, Lobisomem, Por um Triz Escolhidos pelo Mal. Por um Triz é uma história que eu bolei, ela se passa em Santos. Não, nem eu sei como é essa. Inventei que dá passagem de Santos para Praia Grande, por dentro lá, tinha uma casa destruída que era lá de antigos vampiros. Olha, eu fiz uma loucura a história. Ficou muito boa. Você engata a história e não consegue largar. Eu Só que imagino. esse aí Eu não tenho dúvida, porque a gente já conhece, né, a tua escrita, como o romance, por exemplo, né, uma narrativa mais longa, mais robusta. Agora, saindo dessa questão, né, do serial killer, do terror, agora vamos para o outro lado, para outra face de Roberto Ferrari. A face poética. Oi? Agora é Foi? quase poética. verdinho. Eu adoro poesia. Inclusive, te falar Tua fala, Natasha. Desculpa, Roberto. uma Cortou sua fala, Natasha. A versão agora, vamos ver o lado do Roberto fofinho, né? Isso. Aqui em São Paulo está muito violento. Muito, demais. Não está dando nem para ir em jantar, restaurante, nada, porque você corre o risco de ser assaltado ou tomar um sequestro de esquadrilha de pix. Então, eu estou fazendo na minha casa um bar. Bar mesmo. Olha aí. Peguei uma parte na minha casa, porque eu estou fazendo um balcão, estou decorando, fazer. Porque aí vem meus amigos, eu vou criar a noite da Bossa Nova, a noite da MPB. Aí vem meus amigos, vamos tomar uma lá. E falar poesia, de repente, um chorinho também. Tudo. Por que convidar não? você. Se vier para São Paulo, vem aqui. Certeza. Inclusive, se esse bar tivesse pronto até a Bienal, a gente já ia nele, né, Natasha? Opa! Mas vocês vão vir para a Bienal? Nós vamos. Sim. Então, por que vocês a gente não combina e não vai almoçar alguma coisa? Verdade. Vamos agilizar esse negócio aí, seu Quando chegar, Roberto. vocês mandam uma mensagem para mim. Beleza. Agora, falar do lado de poesia, desse livro que eu tenho, A Voz do Coração, eu vou ler uma poesia para vocês, uma expressão que eu criei. Tá com a capa Chama Amor... dele? Não tem capa esse Tá. Chama Amor Jobiniano. Jobiniano. Bossa nova. Dom Jobim. Mescla os raios de sol encontrando o mar, que enaltecem tua beleza amada e me inspira a criar versos apaixonados. Quando toco tua face, teus lábios, sinto todo o amor que teu olhar irradia. Nas madrugadas tenho a lua por companhia e teu amor como inspiração. Tu és aquela que é desejo à flor da pele. És dentre todas a mais bela. És a dona do meu amor, da minha vida. Onde o sol e o mar se encontram, onde os matizes das cores acontecem, a minha poesia explode em amor e grita ao universo: eu te amo, meu amor. Nossa! Gente! Olha só, o Roberto tá aceitando. Se vocês quiserem, de repente, fazer, né, pro seu amor, a poesia, manda aí do jeitinho que vocês querem pro Roberto, gente. Tem que fazer dinheiro, Roberto, com essas poesias. Eu faço. Eu vou mandar. Olha, eu uma vez já fui desafiado assim, por amigos meus. Eu duvido de fazer uma poesia para noite, para cabelo. E eu, de improviso, fazia todas, uma atrás da outra. Nossa! Eu falo de improviso. Aí no final, eu falo uma de improviso. Perfeito. Natasha, contigo. Ok. Roberto, eu fico aqui admirando, né, a forma como você pensa lá na frente, né, porque você produz muito material, né, e aí você consegue distinguir
as potencialidades de cada um, né? Inclusive essa questão daquelas que foram, que você levou para a musicalidade, para experimentar, para ver, essa ousadia que você tem, né? Como a Stephanie falou, de não ficar confortável, ficar buscando algo novo. Isso é muito bacana. Dentro da sua correria diária, né? Você consegue escrever todos os dias? Eu consigo. Hoje, inclusive, eu fiz uma poesia em homenagem ao time do meu coração, ao Corinthians. Eita, Eu precisava, nós. eu precisava fazer uma poesia para o Corinthians, eu fiz hoje. Uma poesia muito bonita. Já postei em tudo quanto é site do Corinthians, página do Corinthians e tudo. Então, Ai, mas eu gosto de escrever todo dia. Eu passei esse ano, eu produzi um pouco menos do que eu queria, mas eu produzi bastante. Bastante. Passei de muita antologia e tal, mas eu produzi porque eu estou fazendo umas questões pessoais, aí também esse tombo plano de saúde me limitou um pouco. Sim. Mas a inspiração é só instalar, assim, ela vem na hora. Nossa, é isso aí. Bom, espero que você esteja melhor, né? Apesar agora da gripe, né? Enfim, mas eu espero que você esteja melhor. O Marcos, do Toca do Aventureiro, Roberto, está aqui te perguntando. Você ainda se lembra do seu primeiro poema? Olha, não vou lembrar do primeiro poema, porque eu com certeza dei para alguma menina que eu queria namorar. Então não consigo lembrar. Roberta Mas, galanteador, minha gente. mas eu Paz. posso falar uma coisa aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Do meu primeiro livro, a primeira poesia aqui que eu fiz foi essa aqui, ó, para ele, Marcos. Aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. isso foi em que ano? Isso. Lembra? Em 2000, eu publiquei o livro em 2011, mas eu escrevi ele ao longo de um ano, sei lá, que eu fui guardando, né? Uhum. Então, Só para atualizar o pessoal que está aqui chegando, estamos falando com o Roberto Ferrari. Ele escreve poesia, mas também escreve sobre suspense. Ele escreve romance, conto, crônica e poesia. E ele tem, assim, um fascínio por cinema. Então, a escrita dele parece exatamente um roteiro. Você consegue visualizar mesmo como se estivesse, sei lá, Netflix, dentre outros aspectos aí. E o Roberto, após o momento em que ele se aposentou, aí ele resolveu se dedicar apenas à escrita. Não foi isso, Roberto? foi isso. Eu chegando no ponto da minha vida, tive uma desilusão com um parceiro de negócio, e aí até tive uma pneumonia, fui parar na UTI, etc. Quando eu saí, a minha mulher e meu pai falaram, escuta, você gosta tanto de ler e de escrever, por que você não vai escrever? Aí eu falei, comecei, achei que não ia dar. Só que eu descobri a minha vocação profissional, com 50 anos de idade. E eu acho que tudo acontece na hora certa. É verdade. Agora, foi uma hora que tinha as redes sociais que eu pude divulgar meu trabalho muito mais fácil do que há Exato. uns anos atrás. E ele está fazendo mais Marcos, uma pergunta para ti. Eu vou ler sua pergunta, Marcos, depois da leitura do poema dele, certo? A gente já lê só a sua pergunta. Diga lá, Roberto. Uma das primeiras que eu vi para esse livro foi Distância. A distância me faz sofrer pelas saudades que sinto. Mulher amada, o tempo parece estar parado sem ti ao meu lado. Pensando em ti, chamo teu nome na noite sem fim e desejo-te a cada instante interminável. Meu amor por ti é infinito e só pode ser medido nas palavras do poeta. Tu, mulher, que me inspira a cantar em prosa nosso amor. Teu corpo, minha morada, teu beijo é néctar para a minha vida. Nos meus sonhos, te amo todas as noites e a distância que nos separa não existe. Canto estes versos para que talvez eles possam te alcançar no brilho de uma estrela ou, quem sabe, no brilho de um luar. Sempre seremos um e nossos corações estarão ligados pela força da paixão. Uma paixão avassaladora que renasce a cada beijo e a cada palavra proferida. Palavras que se tornam um hino à nossa vida e nos fazem desejar um ao outro com uma intensidade cada vez maior. A distância, mesmo que temporária, desaparece perante nosso amor. Nossa vida é repleta de uma felicidade imensa
que só é reservado aos eternos amantes. Olha, Gente, Roberto, eu acho tão lindo quando se coloca, por intermédio dos versos, que os amantes, né, as pessoas que se amam, elas só basta olhar para uma estrela, olhar para a lua, né, que elas vão poder estar se comunicando, né, mesmo que à distância. Eu acho isso de uma profundidade imensa, imensa. E você traz, né, um pedido à estrela, ou quem sabe para a lua, né, com perfeição. Que delícia, delícia mesmo. Conhecer o seu trabalho enquanto poeta e enquanto escritor de um modo geral. Vou fazer aqui a pergunta do Marcos Roberto. Se você já assistiu o filme, agora vai me pegar essa pronúncia. É Noir? Não sei. Bom, está escrito Noir. Noir é A Ceia dos Acusados. Não, eu não assisti esse filme. Eu assisto filmes no ar, mas eu não assisti esse filme. O último filme que eu vi, que eu gostei muito, um dos últimos, serial killer, foi Luther. Inclusive, para quem gostar do tema, se gostarem, pode assistir. Luther. Luther. Filme excepcional. E estou vendo agora uma série antiga chamada Dexter. O Dexter é um especialista em sangue da polícia e ele é um serial killer de serial killers. Uau! Ele é um serial killer que mata serial killers. Mas sabe por quê? Porque ele, quando era criança, ele demonstrou esse lado para o pai dele. E o pai dele incentivou ele a usar esse lado para fazer o bem. Ou seja, matar os que a justiça... entendi. É uma certa justiça com as próprias mãos aí, né, Roberto? Mas sabe uma coisa, no mundo de hoje, tem coisas que precisavam acontecer dessa forma. Eles liberam gente que tem 10 homicídios na rua. Precisa ter uma chance de sociedade. Quem vai empregar um homicida, um ladrão, um estrupador? Quem? Ninguém. Você vai? Ninguém. Eu não vou. Eu te garanto que tem muito pouca gente que vai dar uma chance por um estrupador aí, uma mulher em casa vai ficar com um louco desse. Não vai. Não, essas questões são extremamente aí complicadas, né? Nossa, demais mesmo. Até fogem do nosso poder. Diga, Natasha. eu vou fugir um pouquinho. Uma curiosidade. Roberto, de tanto material que você tem, que você produz, mas que ainda não estão oficialmente em livros, né, que podem já estar a caminho, né, conforme a sua programação. Você revisita esses textos mais antigos toda vez que você pensa em encaixar eles num livro, ou você coloca da forma que você colocou, porque naquele momento estava assim? Não. Quando eu vou lançar um livro, por exemplo, esse Intensidade, Inspiração de uma Apaixonada, eu falei para ele, vou lançar esse livro. Só que eu peguei o livro e reli todo. Aí corrigi algumas coisas, alguma repetição de palavra muito próxima, uma frase na outra igual, troquei e dei uma elaborada, porque não dá para ir direto. Entendi. Inclusive, aconteceu outro dia um fato, que uma pessoa foi participar de uma antologia, nem vou falar o nome que não interessa, e ela reclamou que o organizador corrigiu a poesia dela. Gente. Ele falou, eu não posso publicar um negócio sem coisa errada. Você não pode, mano, você tem que revisar. E eu agradeço. Quando reviso as minhas coisas, eu agradeço a pessoa, porque às vezes como bola. Sim. Eu não enxergo às vezes. Sim, e isso não ocorre só contigo. Eu acho que até é uma questão humana mesmo. Todos nós, enquanto escrevemos, muitas vezes, para nossa cabeça, para o nosso intelecto, enfim, tá tudo certinho. Se a gente pode ler, sei lá, umas 3 vezes, a gente vai ler e vai ver tudo perfeito. Aí chega uma pessoa que estava fora do projeto e essa pessoa vai ter a facilidade, né, de olhar para aquilo que nós não enxergamos enquanto escritores. Exatamente. Mas livro de romance, por exemplo, eu chego a revisar 5 vezes, porque eu reviso, mando para o editor me devolve com correção, eu reviso de novo, fico umas 4, 5 vezes, vai e vem. Sim. Porque senão tem erro. E tem que ter um cuidado para não deixar ponta solta em livro de romance,
Porque senão você mata o livro. É verdade. Tem, mata. E eu tenho cuidado com essas coisas, né? Para não ter erro mesmo. É um fato. Você já pensou em criar um roteiro mesmo, assim, para cinema, para curta, para algo do tipo, Roberto? Ou isso não faz parte dos Não, seus planos? não, o roteiro, eu não tenho esta capacidade, eu só reconheço, é de Tem se sim, resumir. tem Resumir. sim. Há Porque, por exemplo, controvérsias. o cara pega o meu livro, Identidade Assassina, e ele tem que botar o livro de 300 páginas em 90, porque o filme tem 1 hora e meia, cada página é uma cena. Então, eu não consigo. Só que um cara que fez o roteiro para mim do Identidade, lá do Rio, meu, eu li o livro, eu falei para ele, eu li o roteiro, eu falei, meu, eu acabei de ler meu livro. Então você vê como o cara soube pegar. É muito difícil fazer roteiro. Ser um bom roteirista é complicado. Por isso, o livro, por exemplo, a trilogia de contos, eu participo de uma ou outra. Porque como meus contos têm no mínimo 10, 12 páginas, e eles dão 3 páginas, eu falei, meu, eu não escrevo microconto. Tem que ter um início, um meio e um fim. Uma história que o cara leia, tem um interesse. E todo o clímax também, né? Porque você sabe muito bem criar esses pontos que amarram mesmo, né? Que a gente não consegue. Opa, peraí, se eu parar agora, eu não vou ficar sabendo o que vai acontecer. Exatamente. E uma coisa que eu ia te falar, perguntar para vocês duas. O que vocês acham dessas pessoas que, para escrever um livro, vão no computador, a inteligência artificial, colocam o nome dos personagens, dão um tema e o computador escreve o livro? Isso não tem como. Eita, meu amigo Roberto, olha, tema polêmico e que eu vou te falar que até meu sangue chega a ferver quando você me conta uma situação dessa. Porque, honestamente falando, nenhuma inteligência artificial vai ser capaz de trabalhar com aquilo que nós, enquanto humanos, né, que é o que nos separa do digital e dos animais, que nós, enquanto seres humanos, né, conseguimos dar uma sensibilidade e profundidade para aquilo que alguns veem como sentimento e outros veem, na verdade, como inspiração, que é aquilo talvez que esteja acontecendo naquele momento e que é quase intuitivo, sabe? Esses tempos eu mesma conversei com uma autora e ela dizia que era impossível criar um livro por planejamento, que a escrita tem que ser intuitiva. Em alguns aspectos, eu até concordo, como, por exemplo, um livro de poesias. Não tem como a gente criar um planejamento. Claro que a gente tem como estabelecer uma temática e tentar não fugir dela. Mas um planejamento de saber qual vai ser o que vai iniciar, qual vai ser o final, isso e aquilo, na poesia não dá, é puro instinto. Não. É puro Hoje andar em um instinto. livro, mesmo no livro de romance, eu, quando vou escrever, eu crio um arquivo que eu coloco o nome dos personagens, o que eles fazem, e a característica física e data de nascimento. E escrevo o que eles fazem. Esse está interagindo com os disso, tá, deixo lá. Aí, tem gente que, para fazer uma estrutura de livro, coloca no papel. Eu não coloco. Eu tenho essa capacidade, eu crio na minha cabeça. Então, eu posso ficar um mês sem me encostar lá. Quando eu voltar lá, eu leio a última parte, onde você decotou. Então, eu crio. Olha, o cara vai, que nesse livro aí, o cara vai, ele já tendência desde que ele é moleque, com aquele Rottweiler que ele cegou, depois matou. Depois foi ver o Brasil, aí conheceu a Quimbanda, aí foi atraído, foi para uma livraria de ocultismo, e aí, num culto de Quimbanda, o Exu falou para ele, você tem que se livrar das mulheres, etc. E ele começou. Então, eu estipulei por quê? Porque eu fiz um planejamento seguinte, eu tracei na cidade de São Paulo um pentágono do mal. E cada ponto do pentágono tem um demônio. Cada demônio tem um ritual. E cada ponto desse cai num local da cidade. Então, naquele local, eu determinei aquele ritual, aquele bairro, a vítima, a forma que o cara ia pegar,
e etc. Foi assim que eu fiz. E no centro, que era na Casa Verde, eu fiz o ritual final, que é do Baphomet, que o cara acha que ia conseguir a vida eterna. Certo. Então, nesse aspecto, você fez a partir de uma pesquisa, né? Mas, mesmo assim, quando você vai trabalhar, por exemplo, uma descrição psicológica, isso nenhuma inteligência artificial consegue realizar. Por que eu falo isso, Roberto? Porque a inteligência artificial nada mais é do que uma reprodução daquilo que já fizeram. É isso. É uma reprodução daquilo que já fizeram. Eu discuto muito com meu filho, que ele tem 20 para 21, que eu discuto essa questão. Ele fala, não, mas que válido, porque ele pega tudo que existe e cria. Não, ele não cria. Ele tira referências. Isso. A criação é nossa. Eu criei lá o Barão Monara, criei que ele saiu da Hungria, veio para o sul de Minas, ele era um vampiro, aí ele fez uma mansão, pulava café, etc. Fui criando. Agora, se eu der um tema cria um livro sobre vampiro com esses personagens, ele vai no livro do Drácula, ele vai no livro de não sei quem. É uma história, mas é uma história sem graça, porque ele foi o cara que escreveu. Eu acho que a graça do livro é quando você escreve o livro, você gera aquilo. Então, aquilo é teu filho. Aquilo é a tua criação. E não da computador, que nem música de computador. É legal. Eu não sou... Para mim tem graça. Agora... Eu, honestamente falando, eu sei que é um assunto bastante polêmico, mas é que a gente tem sempre aquele inquilino dentro da nossa cabeça que, em algum momento, quando a gente vai lá recostar a cabeça para dormir, é aquele momento que o inquilino começa mais a conversar com a gente. Você fez isso, você fez aquilo e aquilo outro. E eu, de verdade, eu teria vergonha de, por exemplo, receber um prêmio, de, por exemplo, estar num local sendo, sei lá, entrevistada para apresentar um trabalho de algo que, obviamente, eu não fiz. Eu não fiz. Eu não fiz. Também. Não fiz. Eu também. Entende? Tanto é, eu vejo assim, hoje em dia com esses influencers, até os caras falam, você não vai ler Bienal? Eu falei, olha, primeiro que eu estou com locomoção, eu não vou. Depois, a última Bienal que eu fui, cheguei lá, tá lançando esse livro, inclusive. Pô, os influencers vendendo 5 mil livros, umas porcarias de livro, e a gente que trabalha, que dá dura 6 meses para fazer, tem que... Tudo bem que eu não era conhecido, mas para vender 20 livros tinha que suar a camisa. Bastante. Exato. Bastante. E gente que não sabe português direito, que nem... Vamos desculpar, não sei como é que vocês pensam, mas essa moda que me está agora de falar todes, que trocar a terminação feminina masculina por E? Meu, uma ofensa à língua portuguesa um negócio desse. Uma ofensa. Também é Tem um artigo assunto bastante polêmico. Roberto, tá aqui, Roberto. Hoje o Roberto está trazendo as polêmicas, né? As polêmicas do Vou dar uma momento. outra polêmica para vocês. Tem a Academia Brasileira de Letras, não tem? Tem. Eu li um artigo outro dia que eu concordo totalmente, que a Academia Brasileira de Letras, para se popularizar, está perdendo a função dela. Ou seja, uma Academia Brasileira de Letras que me coloca Gilberto Gil e Fernanda Montenegro como acadêmico, sendo que o Gilberto Gil escreveu música que não tem nenhuma poesia profunda, e a Fernanda Montenegro é atriz, e o único livro que ela escreveu é livro com foto dela e uma biografia mais ou menos, não dá. Quer popularizar? Pega poetas, escritores desconhecidos, que têm bastante seguidores, e coloca lá. Aí você vai popularizar, que nem eu falei na Academia Paulista de Letras, o presidente. Ele botou lá o João Carlos Martins. João Carlos Martins nem escritor é, ele é músico, ele é maestro. Falei para ele, olha, eu admiro, respeito, gosto, mas vou dar uma sugestão. Não chama mais de Academia Paulista de Letras, chama de Academia Paulista de Notáveis, que aqui tem de tudo, de escritor de poeta.
Agora notáveis. tem dois. Perfeito. Tem Perfeito, dois é isso poetas. mesmo. Agora lá é escritor. Mas o resto é historiador, músico, marketing, médico, que é famoso. É, A realmente. função não é preservar a língua. Então, vamos preservar. Vamos botar quem escreve realmente Quem e ter essa contribui com função. literatura, com trabalho literário, né? Por isso que eu falo. Tem muita coisa errada no mundo de hoje. Eu li a carta que o artista francês que morreu agora, putz, não João Paulo Mano, qual é o nome dele, Sumaia? O francês que morreu aí, o Alain Delon. O Alain Delon, ele deixou uma carta falando assim, mais ou menos, eu não estou triste por deixar esse mundo, porque é um mundo de tanta violência, de tanta falsidade, onde as pessoas dão mais valor por dinheiro do que porque as outras são, que eu até estou feliz de ir embora, porque esse mundo eu já não pertenço a ele. É, é isso aí. E eu estou nesse mundo para contribuir muito ainda, mas que é um mundo que eu estou me sentindo um alienígena aqui, eu estou. Porque teve outro dia aí, eu estava lançando um livro, aí veio uma moça, o senhor é poeta? Eu falei, sou. Ela fez um olho e falei, olha, eu não sou jurássico, não, eu sou poeta mesmo. Que tem uma outra, na minha página, eu falo Tom Jobim. Sabe que a mulher perguntou para mim? Quem é Tom Jobim, um jogador de futebol? Ah, gente, não. Aí, Não, não. O eu acho que que você acha isso que eu aí é para consegui naquela provocação, hora? sabe? Não é Não, possível. não é ignorância mesmo. Gente, eu sou da seguinte opinião, sabe? Se você não tem como contribuir com aquilo que o outro está expondo, fica Tá quieto. quieto, né? Fica quieto, senão vai passar vexame, eu acho. Nesse ponto, olha, eu não critico ninguém, eu tenho um montão de gente que me segue lá na minha página, escreve português errado, eu não critico nem falo nada, porque eu sei que a pessoa, às vezes, não teve oportunidade de Isso, aprender. quanto a isso, é um Então, eu fato. sei Às da vezes é até intenção, isso, às da vezes intenção. é até uma questão cultural. Tem gente que escreve como fala. Então, Enquanto por exemplo, professora, eu vejo muito isso, né? Então, a muitas questões são sobre cultura, né? A pessoa nasceu mas naquele cantinho ali, viveu falando, por exemplo, né? Creusa, brusa, bicicleta, e aí na hora de escrever, ela vai escrever problema, né? Então, tem então, gente, não estou falando assim que, mas quando ele precisar de uma escrita formal, ele vai ter que saber escrever uma linguagem por exemplo, formal. Isso é um fato, ó, né? pessoas do que leem, do povo, que nem porque eu escrevo para todo mundo ler. Eu não faço poesia muito elaborada, porque com palavras disso, porque eu acho que se a pessoa precisar, tanto com um livro quanto uma poesia, pegar um dicionário para ler, já perdeu a função. É. Você tem que ter o sentimento na escrita. Na hora que o cara lê a poesia, ele na hora tem que entender aquilo e tem que sentir alguma coisa. Aí é o poeta. Você começar muito, usar palavras difíceis, rococó daqui e dali, você vai conseguir até entrar numa academia grandiosa, mas você não vai atingir o coração do povo. Não vai. Então, eu falo Realmente assim, o seu público vai agora, ser muito menor. É um fato. quem escreve poesia e comete erro, eu meto o pau. Porque se você é poeta, você tem que ser um amante da língua portuguesa. E ela não te permite cometer erros, porque você tá ofendendo a quem se esmera por escrever Sim. corretamente. Eu não aceito. Claro que a Uma vez. gente tem a questão da licença poética, né? Que quando você escreve propositalmente, Não, né? De é outra acordo com o questão. linguajar daquelas pessoas. Agora, Eu acho existem outras que cometem erros ortográficos, né? Você Ortográficos pega mesmo. uma Cora Coralina, o jeito que ela escreve, tem frases que ela usa que são regionais, frases Sim, da onde? Goiás, normal. Eu, quando escrevi esse livro de identidade, tem muita frase que é frase vou dizer bandido, erro de português. Agora, o cara que é poeta e vai me escrever asa com Z, eu não aceito. não, aí não dá. Aí são erros Uma ortográficos, aí não tem moça que como. queria participar, participou. Porque ela mandou poesia dela, eu quase escrevi outra.
porque tinha só erro. É. E repetindo sempre, verde, 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 só erro. Aí eu mandei, você mudou minha poesia. Eu falei, não mudei, eu só corrigi. Sim. A Eu não posso botar um negócio só que eu ortografia, errado no né? A livro. ortografia. Porque E no muitas livro, vezes eu entendo que tem pessoas que não têm condições, né, de pagar por uma editora, dentre outros aspectos, ou para um revisor, né? Mas assim, às vezes você conseguir de repente um acordo com alguém, né? Uma troca de trabalhos, né? Que a gente hoje em dia isso, então. inclusive, é muito comum, uma permuta, né? Por exemplo, porque chega a ser, na verdade, um respeito com o seu leitor, Mas né? É um respeito. eu vou Você te contar uma escrever coisa. ortograficamente correto. Se você poeta, que eu já fiz isso, tem o seu livro e você leu e está com dúvida ainda, eu já cheguei para poetas, amigos meus, dá uma lida, vê se está tudo certo. Revisa na boa, não precisa nem trocar favor. Sim, é verdade. Revisa. É óbvio, vai estar revisado pela pessoa no livro, mas normal. O que não dá é para você no mundo de hoje, que para mim, a rede social, eu já falei isso, a rede social é muito boa, só que ela está matando os sentimentos, porque as pessoas ficaram mecanizadas. Então, o cara quer terminar um namoro, ele vai no WhatsApp, termina, um casamento, termina. Ele quer marcar um chopp, ele não liga, ele marca pelo WhatsApp. Eu acho que nada como contato humano, não É existe. verdade. Se perdeu. Por isso que, quando tinha, 20 anos de idade, não tinha celular, não tinha computador, precisava falar com alguém. Se eu tinha esquecido, eu parava na rua, pegava o orelhão, ligava. Olha, isso para marcar. Para Realmente. escrever, escrevia na mão. Não tinha computador. Ou na máquina. Como não datilografava, era na mão. E as Ou escrevia em guardanapo cartas, de barro. Roberto, quanta beleza havia nas cartas. Eu já fui uma pessoa de receber carta de gente, né, lá do outro estado e tudo mais, né? Já Muito lá no legal, passado eu cara. já tive A um carta é namoro à uma. distância e a pessoa era um grande leitor. Então, me mandava cartas, sabe, com trechos de livro, aquela coisa toda, como se a gente tivesse, né, sem a possibilidade aí de ligar, de Então, repente, né, alguma outra forma, era por carta. E é mas tão magnífico. eu acho isso, é assim, a carta, não só de amor, mas uma carta que você tem que falar com uma pessoa. Olha, queria falar da minha viagem, pô, tá tudo muito Isso! legal. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, fui visitar o Cristo Redentor, depois fui aonde, visitei o bar do Vinícius de Moraes, fui lá, sentei na mesa dele, tomei um chopp, e relatando, depois você manda, muito legal. Hoje, Sim. o cara mete uma foto no Instagram, ó, tive em tal lugar. O Instagram eu gosto, mas sabe por que eu não gosto muito? Porque o Instagram não te dá a liberdade de escrever. O Facebook dá. Você Uhum. pega no Facebook, você bota uma foto e escreve. No Instagram, você tem que botar do lado ali, como tipo um comentário ali. Uhum. Coisa. Não dá para você pegar, botar um monte que a pessoa nem lê muito. Mas o Face, na minha página, por exemplo, eu coloco lá uma poesia, tem, sei lá, 4.000 visualizações, 500 comentários, e é legal porque você interage. Sim. No no Instagram, mas agora tem um novo que eu entrei, que é o Threads. Já entraram? Ah, sim, sim. Ele é Aham. mais legal. Eu comecei quarta, quinta-feira. Entrei, postei uns negócios. É mais ou menos um Instagram de outra forma, sei lá, eu não Eu vejo muita diferença. também. Ele, Eu, na verdade, eu não encontrei ainda a graça ali. Eu tenho também, mas do Twitter, não consigo. ele é Ah, concorrente do Twitter. que nem o lá do Elon Musk, lá, o Twitter, eu tenho ele integrado com o meu Face, então eu posto aqui e sai lá. Mas é um negócio que eu não tenho muita coisa de ir lá postar. Eu prefiro postar no Face e sair lá. E é Sim. assim. Mas eu continuo sendo o velho poeta. Gosto de escrever, gosto de um bom papo, É de tomar um bom whisky, e decepcionar. esse tipo de coisa. Escrever num guardanapo de um bar, acho muito legal. Nossa, fazer o pedido de. Ou escrever uma poesia no guardanapo,
ou então pedir uma música, né? Pelo guardanapo, por que não? Tudo isso é tão lindo e as pessoas vão se esquecendo, né? Sabe? O flerte, eu acho que até o flerte hoje em dia não existe. Eu acho que esse povo já vai Não, chegando, inclusive, chegando. O negócio é doido. o flerte hoje em dia, dependendo, a pessoa tinha que ter assédio. Entendeu? O que eu não entendo é isso. Quer dizer, como é que você vai conhecer uma pessoa se você não pode chegar nela e falar, oi, tudo bem e tal? É assédio? Pode. Então, assim, Tem isso fosse situações que ali na são época que eu tinha 20 anos de complicadas. idade, eu estava em cana já. Porque quando tinha 20 anos de idade, se não fizesse isso, não ia fazer nada para conhecer gente, né? É. Então é isso. E o mundo está se perdendo. Para mim, os valores antigos, os valores importantes da vida, os valores da alma, estão indo embora. Está ficando o quê? Dinheiro, fama, o cara vale o outro. Ah, você é poeta, quantos seguidores você tem? Não, meu, não tenho muito, mas eu escrevo. Não, não. Vale mais aquele que escreve uma porcaria, tem 1 milhão de seguidores, aquele é poeta. Não, que Por faz um mais. vídeo bobo, que só faz as pessoas rirem sem muito conteúdo. Hoje em dia Meu, as e o pior, pessoas estão assim, são mais imediatistas, né? O vídeo mais curto é aquele que tem mais curtida, mais visualização, se né? você perceber os últimos casos com influenciadores digitais, todos cometendo delitos, incentivando Nossa. o jogo do tigrinho, lavando É. dinheiro, fazendo rifa proibida, fazendo tudo. E as pessoas vão atrás. Então, o cara matou, não sei o que, postou, tal. Pô, o cara virou um ídolo. Ai, gente. Tem um filme, eu nem vi, mas é um filme, é um música negra. É o seguinte, tem um acidente, e as pessoas, em vez de salvar a pessoa, ficam tirando foto com o celular para postar na rede. É a cultura do espetáculo. É justamente isso. A cultura do espetáculo. É fazer da dor do outro um espetáculo. Infelizmente, né? Infelizmente. Olha, Diga, Natasha. você Natasha está se segurando ali para falar. Diga, Natasha. pode falar, Nath. Na verdade, sim, né? A conversa com o Roberto voa, né? Porque ele traz muita informação e joga assim a, a gente numa situação complicada, né? Mas assim, são temas importantes, né? Que realmente eu concordo com praticamente. A gente teve alguns comentários aqui que realmente estavam te elogiando referente ao que você comentou sobre várias situações. Está se perdendo os valores, está se perdendo os objetivos, né? Está se perdendo essas coisas. Isso é muito triste, né? Porque depois para retomar isso, quem que vai retomar isso, né? Então é complicado. Mas eu queria, na verdade, Roberto, antes da gente, que a gente está indo para um fechamento, conhecer, a gente falou um pouquinho de tudo com você, né? Você falou do livro de contos, que está juntando ali 14 contos, e você chegou a comentar sobre o livro de crônicas, que você também está mexendo o doce aí para que possa apresentar aí para nós nos próximos meses ou semanas, Além das enfim, composições. além das É. composições. Esse livro de crônica, ele tem já mais ou menos uma data? Como é que ele está? É só para o ano que vem. As crônicas são todas prontas, mas eu combinei com esse cara que é turista, que é um cara campeão. Ele faz muito bem. Que vai ser um livro em parceria. Vão ser 40 crônicas com 40 gravuras. Vai E ele vai fazer ser, isso a partir do ano que vem. vai ser Vai ficar legal. algo estilo Milor Fernandes? É, porque ele faz aquelas coisas. É que eu não tenho mais o meu livro aqui. Eu vou ver se eu acho ele digital para mandar o livro que eu fiz com ele, A Alma da Poesia, que é exatamente isso. Ele lê a poesia e vê a alma dela na imagem. É muito legal. Perfeito, nossa! Nossa, E, que e quando para tiver para encerrar as minhas visitas, interpretação assim é maravilhoso. vou fazer aquela poesia de improviso para vocês. Ah, peraí, mas antes. E esse livro aqui, como é que as pessoas podem adquirir esse livro? Inspirações de uma alma apaixonada, que nós já trouxemos, inclusive, no Dedinho de Prosa, e vamos trazer mais. Obrigado. Esse livro para adquirir pelo meu WhatsApp, 11 99145 9555. É só entrar em contato, falar que é o livro, eu mando lá o Pix e mando o livro.
Repete Eita, sucesso. o que eu vou passar para a Stephanie para a gente colocar no texto abaixo dessa live. Eu faço depois para vocês, Tá, Ah, tá? beleza. Tá, beleza. Tá perfeito, bom? perfeito. Capa lindíssima. Foi você que pensou nela? Não, isso aí foi o seguinte, eu mudei de editora, porque o cara que foi comigo, eu acho que ele quebrou, sei lá, ele deu um golpe no mercado, aí sumiu. Nossa. E aí eu procurei a editora, a pessoa que me publicou o meu primeiro e segundo livro. Eu falei, eu sem ideia, ela sugeriu essa, eu achei super legal. Achei lindo mesmo. Então é só falar contigo pelo WhatsApp para conseguir esse livro maravilhoso, que nós já estamos gostando muito. Diga, Natasha. Tem o número do Roberto, a gente coloca lá. Vou colocar aqui no coisa, se quiser eu coloco aqui no comentário, ó, 11, Ah, legal. 9, 4, 5. Perfeito. E eu tô ansiosa para ler essa poesia de improviso. Ler não, né? Ouvir a sua poesia de improviso. Ah lá, galera, 011 99145 9555. Nossa, parece até número de Criança Esperança, sabe? Desses números de campanha que todo mundo decora. Olha lá, 011 O número 5 é um número cabalístico 99145 para mim, me dá uma sorte tremenda o número 5. Ah, é? É, Bom saber, bom saber. Número 5 é o número da... é da sorte dele, né, Natasha? O número 5 é da sorte dele. É isso aí. Eu gosto de número ímpar, eu gosto de número par. Eu gosto, olha, os números que eu mais gosto são 5, 7, gosto do 17, gosto do 23. Eu E nasci no ano número par, meu dia de aniversário. talvez o 12. Mas número ímpar mesmo. Eu não sei por que eu gosto do número 21. Não sei por quê. Mas vamos lá, Roberto. Tua poesia que a gente está ansiosa. Vou falar. Improviso. Poesia. Teu olhar. Te amei naquela velha madrugada de lua, numa praia, ao som do mar e ao brilho, sob o brilho do luar. Te declamei versos apaixonados, gritei teu nome pelo universo. Descrevi, contei para todas as estrelas todo o meu amor por ti. E Olha, no encerramento da noite, te amei até a aurora chegar e nos chamar para mais um dia. Uou! Quem sabe faz ao vivo, meu povo. que ele fez olhando para mim, ele estava olhando para mim. Gente, que delícia de poesia. Olha aí, mais uma conversa deliciosa com o nosso querido escritor Roberto Ferrari, que é já... Nossa, é um amigo aí de muita estrada para nós, sabe? Sempre, sempre apoiando o nosso trabalho. E o melhor é que, às vezes, gente, vou contar um negócio para vocês. Ele lança as coisas, por exemplo, tá lançando um livro lá. Às vezes ele nem avisa. E ele manda o livro, de repente chega aqui um embrulho. Aí eu, de quem que é? Quem é que mandou? Aí quando eu abro Roberto Ferrari, eu não acredito, não acredito. Que delícia, que delícia. Nossa, como é bom receber o seu trabalho aqui, como é bom falar sobre o seu trabalho. E rapidamente, antes da gente encerrar, a Virgínia está dando boa noite, poeta do amor, olha aí a Virgínia dizendo. A Kélida está aqui falando que a sua capa é lindíssima. Deixa eu ver quem mais. Peraí, muita gente passou por aqui. A Beth Poesia, aliás, a Beth Poetisa, está aqui dizendo que você, né, Roberto, falou o que muita gente pensa e tem receio de falar. Olha aí o Roberto sendo a voz dos escritores, né, e dos poetas, enfim. Olha que coisa linda. A autora Tânia Mato Grosso também está concordando contigo, Beth Poesia, enfim. Aí a Beth deixou num comentário assim, eu vendo muitos livros nas bienais. De 4 anos para cá, o que foi? É a Tânia Mato Grosso. Tânia A Tânia Mato Mato... Isso, Tânia Mato Grosso. Isso Vem aonde o livro? Ela está dizendo assim, ó, eu vendo muitos livros nas bienais. De 4 anos para cá, não vou mais. E estou feliz. Plantei e estou colhendo.
Ótimo. Agora eu quero só falar uma última observação. Se criou o bordão, o estima que todo intelectual, artista, escritor tem que ser de esquerda. Eu não sou um cara de esquerda porque eu abomino regimes que são ditatoriais. Se todo mundo fosse bom, ninguém ia querer sair de Cuba ou, sei lá, da Coreia, outros lugares. Então, eu clamo aqui a minha voz, eu falo que cada um tem sua opinião Sim. política. Viva a sua vida, tenha os seus ideais, seus pensamentos, e não seja vaquinha de presépio. Não é porque o Caetano Veloso é, ou porque o Gilberto Gil é, ou porque o Paulo Coelho é, que você tem que ser. Você tem que ser você sempre. Não seja nunca uma máscara de você. Seja você, que você vai ter muito mais chance de poder vencer e alcançar seus objetivos nessa vida. Muito bem, olha aí o Roberto aqui dizendo, porque na verdade o que é mais precioso em nós é a essência, né? Então que a gente possa preservar a nossa identidade, Com mesmo que em certeza. meio à grande massa ou à multidão. Agora, não só falando de questões políticas, né, gente? De um modo geral, né? A gente De tudo, precisa geral. preservar as nossas identidades, né? Tem que ser aquilo que você é mesmo. Isso, a Por isso, Kelly também. Pode eu li falar. uma frase do Silvio Santos, que ele falou assim: nunca tenha vergonha de usar a mesma roupa e exercer pelos mesmos lugares. Porque se você começar a mudar e vestir outras roupas, outras coisas que não é você, você vai ser um reflexo de você, não vai ser você nunca. Você tem que ter dentro de você a tua essência em tudo. No modo de vestir, modo de falar, nas suas amizades. Eu vou te mandar uma crônica que eu fiz, chama Para Meus Amigos, que é uma crônica que eu fiz falando o que eu acho importante em um amigo. Porque para mim a amizade é coisa sagrada. Com certeza. Com certeza, tô já curiosa aqui para ler. A Kélida disse que a gente não identifica o próprio erro, tem coisa que percebemos e outras não, né? Quando a gente estava falando sobre a questão da importância da revisão de um livro, né? Que é esse Exatamente. respeito mesmo com os nossos escritores, aliás, leitores. E aqui também o Marcos, deixa eu ver, Marcos do Tocador Aventureiro também perguntou. A Simone passou por aqui rapidinho. O Marcos perguntou qual que é o teu autor, escritor favorito. Escritor de romance é o Stephen Eu acho que King. de um modo geral, o escritor, de um O modo Stephen geral. King de romance. E de poesia eu tenho 3. Vinícius de Moraes, Olavo Bilac, que eu acho o máximo, Fantástico. e Carlos Drummond de Andrade. E o Manuel Bandeira, que foi o criador do verso livre, que eu sou um cara que escreve livremente. Então, esses 4 aí são os máximos para mim. Perfeito, perfeito. Vamos então encerrando esse momento, né, Natasha? Vamos sim. A gente só tem a agradecer ao Roberto, né, por contribuir, mostrar para nós, né, que tudo é possível. Basta ter planejamento, objetivo e metas, e cada dia ir fazendo um pouquinho, e cada um Exatamente. criando, né, e desenvolvendo o seu legado, né? O que que você vai deixar aqui para os outros, né? E o Roberto deixa para a gente aí várias obras, vários olhares e várias poesias. Obrigada, Roberto. De nada, eu quero me despedir de vocês duas. Tem vocês a mais alta conta e sempre espero poder estar falando com vocês, que para mim é um prazer. Quando vocês vierem para a Bienal, me ligam para a gente almoçar para conhecer vocês pessoalmente. E quero deixar Perfeito. a última coisa para este mundo aqui. O mundo está sendo destruído por redes sociais, por influencers que às vezes não tem nada para trazer. Tem muita gente boa, tem muita gente que não tem nada para contribuir. Mas eu peço aos escritores, aos artistas, que deixem como legado livros físicos, telas, esculturas, para que as gerações futuras possam aprender que nos dias de hoje existiram grandes homens. Exato. Nossa, lindo, lindo mesmo o que você disse. Nossa, Roberto, ó, já merece outro poema sobre isso. Olha lá, Regina, deixa eu ver. Regina Coelis, tá aqui mandando um abraço, falando que o Olavo Bilac até hoje ela sabe de cor a poesia A Pátria,
tá aqui dizendo para nós, a Kelly tá falando live maravilhosa, parabéns pelos livros, todos muito interessantes. E a gente aqui agradece, na verdade, você, Roberto, que é um parceiro muito fiel aqui do Prosa Verso e Vinho. E vocês sabem que pessoas como você é o que motiva a gente, né? O que motiva a gente a continuar trabalhando, a continuar, mesmo que às vezes, né, parecendo que é tão pequeno o projeto, é tão pouco, mas a gente sabe que de alguma forma sempre vai estar atingindo ou inspirando alguém quando a gente propaga aquilo que foi pensado, aquilo que fez parte da subjetividade do escritor. Então, muito obrigada, querido Roberto, e pelos maravilhosos presentes que são os seus livros, né? Que nós temos. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tô com 4. Olha só. 4 maravilhosas obras do nosso querido Roberto Ferrari. Minha gente, lembrando que as nossas lives ficam salvas aqui no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Então, quem quiser maratonar as nossas lives, fazendo alguma coisa de casa ou de repente trabalhando, vocês poderão nos ouvir por lá também. Todas as lives estarão. E, minha gente, só agradecer mesmo pela presença de vocês que estão aí do outro lado, pela grande parceria, né, do nosso querido escritor. E é isso, Roberto, não para não, porque a gente quer mais livro, a gente quer divulgar mais e a gente precisa, né, de escritores assim como você, fazendo o nosso nome, né? Fazendo o nosso nome por aí. É um orgulho imenso. Olha lá, Kélida elogiando aqui, beijo grande, minha querida Kélida. Beth elogiando também a live, a autora Tânia Mara Mato Grosso. Parabéns, meninas, sempre divulgando e apresentando os autores brasileiros. É isso que a gente gosta, né, Natasha? Exato. Gente, beijo grande. Beijo para todos. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.